Como é o nome do irmão? Wellington. Wellington. O irmão está trabalhando atualmente em um país da Ásia. O irmão pode falar o nome do país ou não? Posso, é Indonésia. A Indonésia. E o que o irmão faz lá? Lá eu trabalho com treinamento de liderança local, com universitários e fazendo conexões para que outros latinos possam chegar naquela região. Antes de chegar na Indonésia, depois a gente entra mais a fundo, irmão, fale aqui do Brasil, da sua igreja. O irmão tem aqui, saindo aqui do Brasil, apesar de que o irmão já é carioca, paulista, tudo ao mesmo tempo, mas fala lá das suas origens. Bom, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e sou membro da primeira Igreja Batista da Caroba, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, há 11 anos. Essa igreja me enviou para o treinamento missionário e me apoia já desde essa época. Antes eu fui missionário na Bolívia e depois eu fui de pastorear nos Estados Unidos, uma igreja de brasileiros lá. E depois que eu voltei, eu fui enviado novamente para a Indonésia, dessa vez como líder de uma equipe de 8 brasileiros que está naquela região. Tá. E aqui em São Paulo, o irmão também tem estado sempre aqui. O que o irmão faz aqui de tão assim? Eu encontro o irmão mais em São Paulo do que no Rio. Esse ano no Brasil eu vim a convite da nossa Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira, para promoção. Esse ano foi escolhido pelos batistas 3 países-alvo: a China, o Paquistão e a Indonésia. Então eu vim a convite deles para trazer algumas informações e também fazer uma parceria com a nossa Junta Batista para poder retornar para lá também como um Verde Batista para a Indonésia. Tá, então o irmão está trabalhando por missões mundiais ali na Indonésia. O irmão trabalha com aquela missionária famosa, a Dini, né? Isso, a Dini veio ao Brasil e eu pude vir também como intérprete dela. A Dini é do filme Muito Mais Que um Sonho. Ela veio, a gente teve em 12 estados brasileiros esse ano, fazendo promoção missionária e colocando as realidades da Indonésia, como são os desafios daquela região dos povos não alcançados. Então eu tive visitando várias igrejas nesse primeiro semestre por todo o Brasil, de norte a sul, participando de alguns eventos da nossa denominação e também de outras denominações, falando do desafio de chegar na Indonésia. Quando é que o irmão volta para a Indonésia? Esse ano eu fico inteiramente no Brasil. Eu volto em janeiro, se o Pai permitir que eu volte para a Indonésia, porque agora eu estou fechando parceria com a Junta e eu preciso passar um tempo lá no Seminário do Sul. Então, nesse segundo semestre eu vou estar lá no Rio e terminando o treinamento e a parte burocrática, então a gente termina e já volta para a Indonésia. Para o campo. Irmãos, qual é o desafio que tem, assim, passa assim para... Porque o irmão andou traduzindo a missionário, o irmão tem sua experiência, mas assim, o irmão, da sua experiência, o que o irmão pode passar aí para não só os batistas, mas os evangélicos brasileiros que vão estar nos vendo, ouvindo? O que o irmão pode falar lá do campo, lá na Indonésia, ou nos Estados Unidos, ou na Bolívia, daquilo que o irmão tem vivenciado? O grande desafio de missões é realmente a falta de obreiros. A gente percebe isso em qualquer lugar do mundo, como o Senhor Jesus disse que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Na Indonésia, especificamente, nós temos apenas 25 brasileiros para trabalhar para 200 milhões de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. É inconcebível e é impossível, humanamente falando, que 25 brasileiros trabalhem para alcançar aquela região. Isso sem contar os outros estrangeiros, mas quando nós olhamos para o tamanho da igreja brasileira, para o tamanho das bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, para a prosperidade da nossa nação, da nossa igreja, dos crentes brasileiros, e nós pensamos que a contribuição é de apenas R$1,30 por ano, a gente fica triste e envergonhado. E quando nós pensamos que 85% de todos os obreiros trabalham em campos onde é possível ter acesso ao Evangelho,
e a gente olha para povos com milhões de pessoas, como os Minangkabau da Indonésia, que são 6 milhões e 500 mil pessoas, e apenas cerca de 1.000 crentes entre eles, a gente percebe que a gente tem enviado nossos obreiros, tem enviado nossos recursos para os lugares onde tem mais acesso ao Evangelho. Então, o grande desafio para nós, como igreja brasileira, para os crentes e para os pastores, é desafiar e enviar os seus vocacionados para os lugares realmente onde estão não alcançados, onde não existe pessoas que tenham acesso ao Evangelho. E esse é o nosso desafio. A tarefa que ficou é a tarefa mais difícil. Então, se nós pensarmos em povos não alcançados da Indonésia especificamente, a gente vai ver cerca de 127 povos totalmente fechados ou de difícil acesso ao Evangelho. E para nós é uma realidade dura que a gente precisa, como igreja brasileira, se envolver de alguma forma para fazer isso. O irmão está aqui hoje, e eu também estou aqui no primeiro congresso de negócios e missões, envolvendo essas duas áreas importantes, aqui em Monte Verde, patrocinado pela Missão Horizonte. O que o irmão vê disso, desse envolvimento de empresários com missões hoje? Eu vejo que para chegar nos lugares mais difíceis da Terra, para terminar esse desafio, nós temos que ser inovadores. Primeira característica. Segunda, nós temos que ser empreendedores, porque esses lugares que restam para se alcançar não é como a Europa, ou como a América Latina, ou como os Estados Unidos da América, onde você pode entrar com visto de missionário. Nesses lugares, você precisa entrar com vistos que possibilitem a sua permanência ali. Então, uma maneira muito interessante de se entrar nesses países é através do visto profissional. Então, nada mais justo do que você providenciar a oportunidade para o local também ser abençoado através de recursos financeiros, e você tem um motivo justo, um motivo legal para permanecer no país. Então, negócios em missões, eu acredito que seja uma das últimas estratégias, ou talvez uma das mais eficientes hoje em dia, de alcance dos lugares não alcançados. Se nós queremos entrar no mundo muçulmano, nós temos que mudar o nosso perfil de missionário. Não é mais aquele que vai plantar a igreja, não é mais aquele que vai evangelizar ou discipular, mas ele vai fazer tudo isso junto com a sua atividade. É o chamado bivocacional, e ele vai estar trabalhando nessas regiões, trabalhando, tendo algum recurso financeiro para fomentar e para poder também expandir a obra missionária, e ele mesmo vai se missionar através da sua profissão muito mais eficiente. Nós vivemos num mundo hoje globalizado, no mundo do século XXI, que a demanda de obreiros hoje é uma demanda de obreiros cada vez mais preparados, mais capacitados, que consigam conversar com todas as gentes. Pastor, o irmão é jovem, muito jovem, e ainda vai ficar no Brasil durante aí quase 6 meses. Se alguma igreja quiser convidá-lo para uma palestra, um culto, como deve fazer? Bom, neste segundo semestre eu vou estar sob a responsabilidade da Junta de Missões Mundiais lá no Rio de Janeiro. Então, para ver a minha agenda no segundo semestre, você pode contactar a Junta de Missões Mundiais lá no Rio, ou me mandar um e-mail pessoal no indoaoalvo@gmail.com. Indo ao alvo. Isso, @gmail.com. Muito bem. Dê as suas considerações finais aí, irmão, dizendo aí o que dos seus sonhos, não sei, das suas perspectivas, daquilo que você espera de Deus para a sua vida, e também incentivando os nossos jovens, não só jovens, nós estamos vendo hoje pessoas, nós temos uma irmã que participa da Trans lá de Sumaré, o irmão até lembrou da fotografia dela na última revista Vigiai, a irmã Vilma, com 70 anos de idade, já há 6 anos ela vai para Trans, para um trabalho missionário lá no Vale do Jequitinhonha. E então eu queria que o irmão desse também a sua palavra para todos os evangélicos, especialmente para os jovens, né? Mas abrangendo todos também nessa sua palavra final. Eu quero incentivar você, jovem, dizer que missões é a bola da vez. Vale a pena servir em missões,
No reino de Deus, todos os nossos dons e talentos, eles não são retidos ou diminuídos. Os seus sonhos não são podados. Pelo contrário, eles são expandidos. O reino de Deus, ele é um pequeno que cresce, como a semente de mostarda que muitas vezes não é vista, mas que cresce. É o fermento que leva a toda a massa. Então, se você é jovem, você é adulto, quer se envolver em missões, é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Minha expectativa nesse tempo no Brasil é que Deus levante cada vez mais a igreja brasileira, que nós possamos enviar mais obreiros, treinar mais obreiros, enviá-los para os lugares menos alcançados da terra, para que nós possamos ainda, em nossa geração, podermos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Que Deus prospere a nossa igreja, prospere o nosso povo. Você se envolva nos trabalhos missionários da sua igreja, da sua denominação. E nós não fiquem de fora do que Deus está fazendo no mundo, não fiquem de fora do que Deus está fazendo nas nações. Seja um missionário, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Amém, irmão. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado.